Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Lucas, eu sou petiano do grupo PET Matemática e hoje nós vamos resolver esse exercício de cálculo 1 do livro do Guidorize. O exercício pede o seguinte: calcule a derivada abaixo. A gente tem que é y, que é igual a ln de 1 mais tangente de x sobre 2 dividido por 1 menos tangente de x sobre 2. Bom, para a gente derivar essa função, nós vamos chamar de u o argumento da função, que vai ser 1 mais tangente de x sobre 2 dividido por 1 menos tangente de x sobre 2. Para isso, para a gente derivar o u, a gente precisa saber a derivada da tangente de x sobre 2, pois quando a gente deriva uma soma ou uma subtração, no caso aqui é 1, a derivada de 1 em ambas as partes dessa fração é zero. Ou seja, a gente vai ficar com a derivada da tangente de x sobre 2 só, que é a mesma coisa que a gente falar que é a derivada do seno de x sobre 2 dividido pelo cosseno de x sobre 2. Aplicando a derivada, o que a gente encontra? Que a derivada do seno é o cosseno, vezes o segundo cosseno de x sobre 2, vezes a derivada do argumento. X é uma constante, então é meio. Menos seno de x sobre 2, derivada do cosseno é menos seno de x sobre 2, vezes a derivada do argumento, que também é uma constante, então vai ficar meio. Dividido pelo denominador ao quadrado, que no caso é o cosseno ao quadrado de x sobre 2. Bom, fazendo algumas operações básicas aqui, a gente vai ficar com o quê? Meio cosseno ao quadrado de x sobre 2 mais meio de seno ao quadrado de x sobre 2. A gente pode perceber aqui que meio está multiplicando em ambos os lados da parcela dessa soma, então a gente pode colocar ele em evidência. A gente vai ficar com o seguinte: meio que multiplica cosseno ao quadrado de x sobre 2 mais seno ao quadrado de x sobre 2. Isso implica no quê? Que daqui a gente sabe que o cosseno ao quadrado de um argumento mais o seno ao quadrado de um argumento, pela relação fundamental da trigonometria, essa soma dá 1. Então a gente vai substituir lá. Vai ficar meio vezes 1 sobre cosseno ao quadrado de x sobre 2. Essa fração vai ser igual a secante ao quadrado de x sobre 2. Como que a gente achou isso? Porque isso aqui sobre cosseno, a gente sabe que é, por identidade trigonométrica, é a secante. Então, a gente tem que é secante ao quadrado de x sobre 2 dividido por 2, por causa do meio multiplicando ali. Ok? Analogamente, a gente tem no denominador, nosso u, que a gente chamou lá em cima, 1 menos a tangente, que é a mesma derivada que nós realizamos aqui, só vai mudar o sinal. Então, a gente tem que a derivada de 1 menos tangente de x sobre 2 é menos a secante ao quadrado de x sobre 2. Assim, a gente tem que, aplicando a derivada da função do ln, né, a gente vai ficar aqui, y' é igual a 1 sobre u, né, vezes a derivada da primeira, que é 1 mais tangente de sobre 2, vezes a segunda. Então, vai ficar secante ao quadrado de sobre 2, vezes 1 menos tangente de sobre 2, menos a primeira, 1 mais tangente de sobre 2, vezes a segunda, que é menos secante. Bom, fazendo algumas continhas aqui, a gente vai inverter aqui no u. Então, vai ficar 1 menos tangente de x sobre 2, dividido por 1 mais tangente sobre 2, vezes secante ao quadrado. Em cima a gente conserva, né? Aí a gente olha no denominador. A gente tem que 1 menos tangente de x sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que 1 menos tangente de x sobre 2 vezes 1 menos tangente de x sobre 2. Como é uma multiplicação, a gente fala que esse valor aqui dividido por esse é 1. Com isso, a gente consegue colocar alguns termos em evidência aqui em cima, né? Nessa parcela. A gente coloca em evidência a secante de x sobre 2, que está multiplicando os dois lados, em evidência. Aí a gente vai ficar com o seguinte, que a secante de x sobre 2 ao quadrado, que multiplica 1 menos a tangente de x sobre 2 mais 1 mais tangente sobre 2, a gente pode cortar, que ambas são iguais, né? Sinais opostos. Aí a gente diz que a secante ao quadrado de x sobre 2 vezes 2, que sobrou 1 mais 1 ali, a gente pode cortar também, que vai dar 1, beleza? Aí agora a gente abre essa secante, né? Que vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado, e também no denominador nós vamos abrir, né? Com isso a gente vai tirar o MMC no denominador.
Então, tirando MMC, fazendo as continhas, a gente vai achar que é cosseno ao quadrado de sobre 2 menos o seno ao quadrado de sobre 2 dividido pelo cosseno ao quadrado de sobre 2. Conservando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, a gente consegue cortar o cosseno ao quadrado de sobre 2 e ficar apenas com essa parte. Né? Então, vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos seno ao quadrado de x sobre 2. A gente conhece uma identidade trigonométrica que nos diz que o cosseno de 2x é igual ao cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Ou seja, aplicando, né, no nosso denominador, a gente vai falar que o cosseno de 2x sobre 2 é igual ao cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos o seno ao quadrado de x sobre 2. A gente volta em estrela, a gente tem que 1 sobre cosseno de 2x sobre 2, a gente pode aqui cortar o 2 e 2. Né? Então, a gente fica com 1 sobre cosseno de x, que a gente sabe que 1 sobre cosseno é a secante. Ok? Então, a gente achou que a derivada de ln de 1 mais tangente de x sobre 2 dividido por 1 menos tangente de x sobre 2 é a secante de x. Pessoal, espero que tenham conseguido ajudar. No mais, curtam o vídeo e compartilhem com os amigos. Muito obrigado.